Oi, gente! Quanto tempo, né? Sumido aqui, acho que mais ou menos uns 2 anos, né? Tive aí um hiato de 2 anos aqui. E hoje eu vim falar exatamente do motivo do meu sumiço. Então, antes de eu contar o que foi que aconteceu, já se inscreve no canal, deixa o seu comentário, ativa o sininho para receber as notificações, porque eu voltei agora com muitas ideias para vir falar com vocês sobre aqui. Então, se você me acompanha lá no Instagram, provavelmente você já sabe o motivo do meu sumiço. Mas se não, eu vim aqui contar hoje pra você. Então, eu, na verdade, entrei há 2 anos atrás numa pós-graduação, mais especificamente num mestrado, e foi na USP, na Universidade de São Paulo. E eu decidi vir falar sobre isso porque há um tempo atrás eu fiz um vídeo que eu vou deixar até linkado aqui, explicando como que a gente seleciona o curso da graduação, como escolher, né? E foi um vídeo que teve bastante acesso. E eu também fiz um outro vídeo que eu também vou deixar linkado aqui, que eu explico qual é o curso que eu me formei, né, na graduação, que é o curso de Gestão de Políticas Públicas, explicando sobre o que trata o curso e no que você trabalha e tal. E a minha pós-graduação, o meu mestrado, eu fiz na mesma área da minha graduação, que é a área de gestão de políticas públicas. Então eu achei que seria bastante interessante trazer aqui para vocês como é que foi o processo seletivo do mestrado, do meu mestrado especificamente, né? Porque cada universidade tem o seu processo seletivo único e também cada programa de mestrado vai ter o seu processo seletivo diferente um do outro, né? Então, por exemplo, se você faz um processo seletivo de mestrado ou de doutorado também para educação física, para administração, para ciência política ou qualquer outro curso, cada um desses programas vai ter o seu processo seletivo diferente e também variando aí de universidade para universidade. Então, por conta disso tudo, eu achei que seria bastante interessante trazer a continuidade, né? Já que eu falei de como escolher o curso da graduação e sobre o meu curso em específico, achei que seria interessante trazer a continuação, né? Agora numa pós-graduação. Então, vamos lá. Desde a minha graduação, que eu fiz gestão de políticas públicas na Universidade de Brasília, UNB, eu sempre tive interesse em fazer uma pós-graduação. Então, o tempo passou, me formei e me mudei para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha essa ideia, né, de fazer uma pós-graduação, de fazer um mestrado. Então, eu comecei a procurar alguma universidade que tivesse um programa de mestrado em gestão de políticas públicas, porque eu tinha interesse em seguir na mesma área. Não tem problema, tá? Se você é formado em uma área e fazer uma pós-graduação, um mestrado em outra área, não tem problema. Eu, inclusive, conheço várias pessoas que são formadas em uma área e fizeram pós-graduação em outra área completamente diferente, tá? Mas eu, particularmente, tinha o interesse em seguir na mesma área. E daí eu vi que a USP, a Universidade de São Paulo, tinha um programa de mestrado em gestão de políticas públicas. Daí eu comecei a procurar como é que era o processo seletivo deles, né? Comecei a ver os editais antigos e tal. E o meu edital era o seguinte: eu precisei fazer uma prova, que eu precisava obter uma pontuação X, que de início eu achei que não tinha obtido, então eu não fui ver a minha nota, e no final das contas eu tinha conseguido a nota e eu não fiquei sabendo porque eu fiquei com medo de olhar, porque eu achei que eu não tinha conseguido a nota. Então, gente, não façam isso, por favor, olhem as suas notas. Enfim, você precisa fazer essa prova. E aí depois eu precisei entregar um pré-projeto. No pré-projeto você vai dizer brevemente, é uma coisa bem curtinha mesmo, qual o tema que você quer pesquisar, qual literatura você pretende usar, qual metodologia você pretende utilizar para fazer sua pesquisa. E aí eu entreguei esse pré-projeto, esperei, saiu o resultado, fui aprovado também. Esses processos eles eram todos eliminatórios. E aí a última etapa foi a entrevista, que aí você chega lá, tinha acho que uns seis professores ali sentados, eu fiquei super assustada, e daí eles perguntam as mais variadas coisas para você sobre o seu currículo e sobre o seu pré-projeto, né? Eles vão fazer perguntas sobre o projeto que você entregou, que é o que você pretende pesquisar. Então, eles podem perguntar tudo, desde a literatura que você está usando, a sua metodologia, o seu objetivo e por aí vai.
E também, como eu disse, sobre o seu currículo, né? Se você fez iniciação científica, quando você se formou. Porque, assim, na verdade, eles querem saber se foi você mesmo que escreveu aquele projeto que você está entregando, né? Aquele pré-projeto. E ver se você também tem interesse, né? Então, se você está motivado o suficiente, se você vai ter tempo de fazer a pesquisa, porque são 2 anos, nem todo mundo consegue bolsa, na verdade é bem difícil de conseguir bolsa, então se você consegue se manter e tal. Mais ou menos é isso, são 40 minutos de puro desespero, porque você tá desesperado. E aí eles ficam te perguntando diversas coisas. Enfim, fui aprovada. Então, eu só acho interessante mencionar para vocês que existe 2 tipos de mestrado. Tem um mestrado acadêmico e tem um mestrado profissional. O mestrado que eu fiz é o mestrado acadêmico. O mestrado profissional, ele é mais uma especialização, ele é mais voltado para as práticas, né? Então é para alguém que já executa algum tipo de atividade, quer se especializar, quer se reciclar. Quem faz o mestrado profissional também pode seguir carreira acadêmica, de fazer doutorado, não tem problema nenhum, tá? O mestrado acadêmico, ele é mais mesmo para quem quer seguir a carreira acadêmica, lecionar ou fazer um doutorado e tal. Por mais que quem faça o mestrado profissional, como eu disse, também possa fazer o doutorado, não tem problema nenhum. Então, voltando aqui, entrei no mestrado, não acreditei, pensei, meu Deus, como assim? Na minha primeira tentativa e tal. Eu tava muito descrente, de verdade, eu tava muito descrente. E aí entrei. E aí, gente, sinceramente, eu tive que me dedicar, né? Então, eu tive que realmente parar a minha vida, assim, Eu nem tinha mais vida social, pra vocês terem noção, sabe? Então, a minha vida era fazer aquela pesquisa. Então, no primeiro ano do mestrado, né, como eu disse, são 2 anos, esse primeiro ano ele foi totalmente dedicado às disciplinas, né? Então, você tem algumas matérias, igual na faculdade, né, que você tem que cumprir. Só que são matérias mais aprofundadas, com temas mais aprofundados. Você tem disciplina sobre metodologia de pesquisa, bastante disciplina sobre pesquisa, mesmo que te ensina como é que tem que ser uma pesquisa, quais são as coisas que tem que conter numa pesquisa, tal. E nesse meio tempo você tem que ir escrevendo, né? Depois de 1 ano eu tive a qualificação. A qualificação você vai apresentar como se fosse uma banca, né? Então vai ter 2 professores, fora o seu orientador, em que você vai ter que fazer ali uma apresentação do seu trabalho, do que você já conseguiu até agora. E aí eles vão te aprovar ou não, pedir modificações, eles vão sugerir alterações e tal. E aí você tem esse processo da qualificação. Aí fui aprovada na qualificação. E aí, depois, o ano seguinte, né, o segundo ano da pesquisa, foi todo voltado para a escrita mesmo. Eu já não tinha disciplina, já não tinha matéria, foi só escrita. Então, para quem tem interesse em fazer um mestrado, resumidamente, as etapas a serem seguidas são: veja na universidade que você tem interesse se tem um programa de mestrado na área que você quer seguir. Depois você vai ver se essa universidade que oferece esse programa de pós-graduação que você tem interesse tem alguma área de pesquisa parecida com o que você quer pesquisar, né? Então, por exemplo, a minha foi análise de implementação. Então, eu tinha que ver se tinha uma área de pesquisa que abordasse esse tema dentro daquele programa, né? Então, foi possível. Então, se não tiver alguma área de pesquisa relacionada com o que você quer pesquisar, é bem complicado, porque talvez não tenha orientador para você, né? Então, assim, é importante você ajustar a sua pesquisa, o seu tema de pesquisa com as áreas ofertadas pela universidade, tá? Pelo programa. Depois disso, você vai precisar ver o edital, ou os editais anteriores, que aí você vai ver o que vai precisar fazer, se precisa ou não de prova, se precisa ou não de pré-projeto, se tem entrevista ou não, tal, isso aí tudo você precisa ver, porque como eu disse, isso varia de universidade para universidade e de programa para programa. E aí é dedicação total, né? Você tem que se dedicar de verdade. Assim, é muito gostoso no final você pegar um trabalho de 150, 170 páginas que você escreveu e você falar, gente, fui eu que fiz isso, sabe? É muito gratificante, mas também, eu preciso ser sincera, é muito exaustivo. E olha que eu tô falando de um mestrado que são 2 anos, imagina um doutorado que são 4, né? Mas foi por isso que eu sumi, porque eu realmente me dediquei muito ao meu mestrado, de verdade, e eu já finalizei, para quem estiver aí se perguntando, eu já sou mestre em gestão de políticas públicas,
A minha banca foi agora em maio e fui aprovada, estou muito feliz. Muito feliz pelo título, muito feliz pela conquista. É a área que eu realmente sou apaixonada, eu amo a área que eu estudei, eu amo o tema que eu estudei e eu gosto muito de política, principalmente de políticas públicas. E esse é um dos temas que eu inclusive quero falar com vocês daqui pra frente, não exclusivamente, mas quero trazer alguns temas pra gente pensar e a gente refletir sobre política. E aí a gente vai se vendo daqui pra frente com mais frequência e vamos nos conectando mais. Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o seu comentário. E se vocês tiverem interesse nesse tema, né, acadêmico, de pós-graduação, eu posso trazer mais vídeos sobre, talvez explicando melhor como é que foi a minha entrevista, ou como é que eu montei o meu pré-projeto, ou como foi a minha banca de defesa, ou como é que foi a minha banca de qualificação, essas coisas. Para quem tiver interesse, por favor, deixa aqui nos comentários, que daí eu vou sabendo o que vocês querem ou não saber sobre o tema. E se você tiver mais alguma dúvida sobre mestrado, processo seletivo ou coisas parecidas, não tenha vergonha, pode deixar aí no comentário, tá? Que a gente vai se falando. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e tchau!